Este programa tem classificação indicativa livre. A jornada sideral pela vida continua. Depois de explorar o céu, os planetas e o Sol, o Ciência vai um pouco mais longe. Vamos desbravar a composição das menores partículas de vida. A física teórica e a mecânica quântica nos guiam por uma aventura sem igual. Experimente os limites do tempo. Acompanhe imagens únicas do espaço. A realidade em camadas. Quantas são as dimensões? Do que é feito o universo? Entenda como o Big Bang e a cosmologia moldam nossa visão do mundo e o que o bóson de Higgs traz de espanto e vertigem. Se os próprios astros são transitórios no universo, o que dizer então da vida humana? Nossa existência tem a brevidade de um capítulo nas páginas da evolução cósmica. Diante de um tempo e espaço que se alargam ao infinito, a consciência humana quase vacila em sua incansável busca de um começo, uma origem. Afinal, teria o universo um limite de espaço? Poderia o tempo ser contado sem as noções de passado, presente e futuro? As indagações não estão no vácuo. Elas integram a ciência da cosmologia, um campo de estudo da astronomia que estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo. A cosmologia se pergunta todas essas coisas, né? A origem, como foi a origem do universo, como é a evolução do universo, qual vai ser o destino do universo. O que nós conhecemos do universo é muito pouco. Nós só apenas conhecemos 5% do que o universo é feito. Os 95% restantes nós não conhecemos. Mas como você sabe que é 5% e 95%? Nós sabemos que 75% da constituição do universo é formado por uma energia que nós desconhecemos, que é o que está causando a aceleração do universo, que é a chamada energia escura. Na medida que o universo vai se expandindo, a energia do universo vai se diluindo. E os restantes 5% é a matéria que nós conhecemos, as galáxias, as estrelas, os planetas, as nebulosas, os cometas, né? Que é uma pequena fração do universo. Então a temperatura do universo vai diminuindo. Isso significa que se o universo continuar se expandindo, vai chegar um momento que o universo vai ser muito frio, a densidade de energia em todos os pontos do universo vai ser muito baixa e, entre outras coisas, a vida vai morrer. Do ponto de vista científico, de física, nós temos basicamente a massa que nos cerca, né? Mas essa massa ela está fundamentalmente correlacionada com energia. Essas coisas não são desvinculadas, porque com os trabalhos que se originaram com Einstein, né, a partir de 1905, basicamente se mostrou na física atual, né, nós entendemos que massa e energia pode se transformar em uma na outra. Então você tem a transformação de massa em energia e vice-versa. E toda essa energia vai estar espalhada com uma quantidade muito pequena em cada uma das porções que fazem parte do universo, certo? Então, essa é uma possibilidade. Então, esse processo de transformação em massa e energia é uma coisa bastante comum, principalmente no domínio do microscópico. Parte dessa energia hoje, ela se transformou em matéria, que é a matéria escura, que também nós não sabemos exatamente o que ela é.
Para este professor, as mais ínfimas porções de vida dão uma medida confiável de como se organiza e evolui o cosmo. Doutor em física atômica e molecular, ele estuda a mecânica quântica. A composição mais básica da natureza, ou seja, o que compõe tudo que tem à nossa volta, o seu corpo, o seu organismo, uma rocha, as estrelas, a água, qualquer coisa, ela é basicamente composta de uma matéria que a gente chama de átomos. Esses átomos são os elementos fundamentais básicos que constituem tudo que está à nossa volta. E mais básico que esses átomos são suas partículas elementares, que formam essa estrutura mais básica. Na física de partículas, você pressupõe que tudo que você conhece, todos os processos que você conhece no universo, na física em geral, né, tanto microscópicos como macroscópicos, são originados a partir dessas partículas elementares. Como elas se comportam, quem elas são. Se você souber quem elas são, se você souber como elas interagem entre si, como elas trocam energia entre si, você vai entender qualquer outro processo da física. Então, hoje existe uma miríade de partículas elementares que foram descobertas e analisadas ao longo dos anos, né, desde o advento da mecânica quântica, que é justamente a área da física que trata de entender a constituição, a formação e as interações entre essas partículas elementares que formam toda a matéria que existe no nosso universo. E a cosmologia toma emprestado essas coisas. Então, a existência do bóson de Higgs, a existência das outras partículas, como elas interagem, é fundamental para você entender como o universo se expandiu, quais partículas existem, o que vai acontecer com ele no futuro. Então, há uma forte ligação entre a física de partículas, que fala do bóson de Higgs, e a própria cosmologia. Por que surgiu o Big Bang? Como ele surgiu? O que motivou o seu surgimento? Alguma coisa existia antes para que isso pudesse ocorrer? O bóson de Higgs dá uma pista nessa resposta? Não, o bóson de Higgs não, porque o bóson de Higgs é posterior ao Big Bang, né? O desfecho recente de uma longa saga científica trouxe novas evidências sobre a formação de massa no universo. O anúncio de uma partícula que seria o bóson de Higgs provocou euforia entre cientistas do mundo inteiro em julho de 2012. Essa partícula ficou conhecida pelo sobrenome do físico escocês que formulou a teoria na década de 60. Mas só agora os cientistas, depois de muito tempo e dinheiro investidos no projeto, teriam conseguido comprovar a partícula de Higgs. A unidade subatômica transporta luz e organiza a matéria. Poderia ser a centelha geradora de massa no espaço. Por isso, ganhou um apelido provocante, partícula de Deus. Um avanço importante para a física, mas que se restringe a uma pequena parcela do universo. Apenas 5% do cosmo é conhecido pelo homem. Os outros 95% ainda são um mistério para a ciência. O que há de particular no bóson de Higgs é que ele é responsável pela geração de massa de todas as outras partículas. Então, o conceito de massa, a ideia de massa, o que é massa e o seu papel dentro da origem do universo, a expansão do universo e todos os outros processos, o ponto de partida é a própria existência do bóson de Higgs. Ele é responsável por um mecanismo que se chama mecanismo de Higgs, pela geração de massa de todas as outras partículas. Ela seria a partícula responsável por dar massa às outras partículas, né? Mas basicamente nós temos uma coleção de partículas elementares que dão a estrutura de todos os elementos que existem no universo. E esses elementos, a constituição mais básica do que seria um elemento físico são os átomos. Então basicamente essa é a estrutura que a gente tem hoje em dia, entende como é a organização de uma matéria. Então, a cosmologia moderna, ela pressupõe que houve um começo, que é chamado de Big Bang, uma espécie de uma explosão inicial, a partir da qual o universo começou a se expandir. Então, o universo que a gente conhece hoje, cheio de estrelas, de galáxias, de conglomerados, cheios de fótons espalhados pelo universo, é uma consequência dessa explosão inicial chamada de Big Bang. A cosmologia moderna pressupõe que o começo do universo é o Big Bang, não tem nada antes.
a energia que nos chega do Sol é um processo de reação nuclear, onde também há um processo de transformação de massa em energia, né? O combustível do Sol é um processo de reação massa-energia, que é um processo de fusão nuclear, e parte dessa energia chega aqui na Terra e tudo que tem à nossa volta, né? As plantas, etc., né? A possibilidade de vida na Terra se dá por causa dessa energia que a gente recebe do Sol. Então, de forma indireta, né, o que temos aqui vem dessa transformação de massa em energia. Quando eles investigam aquelas partículas se chocando nos aceleradores, entre outras coisas, eles verificam essas possibilidades, que qualquer outra forma de energia pode, ou a massa pode se transformar em energia, certo? Por exemplo, o choque de duas partículas elementares pode gerar 2 fótons, por exemplo. Os fótons são as partículas que formam a luz, são as partículas elementares que compõem a luz. A relação entre luz e partículas desafia os cientistas. Se onda produz matéria e matéria pode irradiar ou virar onda, a diferença entre uma e outra seria apenas aparente, formal. Estudos contemporâneos da física repercutem essa ideia. De acordo com o professor de física, a teoria das cordas tem uma versão própria para a origem do universo, bem diferente do Big Bang. Então, o nosso universo ele é plano, na verdade, né? Nós podemos... Não é tridimensional. Não, é um universo plano, né? É como se ele estivesse em cima de um lençol, né? Em cima de uma folha. Então existe uma teoria de que existam várias desses universos como se fossem folhas de um livro. E o choque dessas folhas entre si poderiam gerar novos universos. Então o nosso universo poderia ter ocorrido pela colisão de 2 dessas folhas. É como se elas se encontrassem num ponto aqui, ó, e gerasse um novo universo. Então isso seria uma forma de transformação de massa em energia luminosa. Então isso vem da relatividade, uma ideia do Einstein, e que está sendo verificada experimentalmente. Nos anos 1600, né, a gravitação de Newton é a mãe da relatividade geral. Explica como os planetas se atraem através da força gravitacional. Então, isso é um momento, não só da física, um momento especial do homem, eu diria, porque o Newton estava, no final das contas, falando de conhecimento, de conhecimento teórico, prevendo um comportamento experimental. Isso não era tão óbvio, né, nessa época. Então, uma coisa, além de ser revolucionário dentro da física, a teoria da gravitação de Newton, ela é revolucionária para o conhecimento do homem em geral. O Ciência continua a seguir. Nosso passeio pelo universo quântico volta já já.
Acostumados à altura, largura e profundidade das coisas, vivemos uma vida tridimensional. É possível, no entanto, ir além dessas 3 dimensões? A teoria da relatividade desafia as fronteiras do espaço e do tempo, ao colocar em xeque a linearidade da vida, alargando nossa visão das coisas, proporcionou o surgimento de novos modelos explicativos da realidade. A busca por dimensões além da terceira parece longe do fim. A ideia de espaço-tempo é uma espécie de extensão da ideia de espaço tridimensional. Eu tenho o espaço tridimensional, as 3 dimensões conhecidas que a gente lida todos os dias, né? Não sinto necessidade, talvez seja essa palavra, de buscar algo que transcenda essa beleza inerente de me sentir dentro desse universo. Existe uma uniformidade, como se todas as estrelas da galáxia girassem aproximadamente com a mesma velocidade. Isso pode parecer uma coisa estranha, mas em relatividade tem uma ideia que o Einstein formulou muito bem, que é a chamada equivalência entre massa e energia. Massa, não há nada de muito particular no conceito de massa. Massa é simplesmente uma forma de energia. Partículas, na verdade, pode se comportar como uma onda também. Então, essa dualidade onda-partícula acontece tanto para a luz, como acontece para partículas também. A própria relatividade de Einstein, que aconteceu no começo do século XX, né? A relatividade especial e a relatividade geral, que substitui a gravitação de Newton, né? Impõe certas correções, e o que é mais importante é que vê a força gravitacional como um processo geométrico. A força é vista como a interação entre os corpos que possuem massa, ela é vista como um processo geométrico. Eu não vou entrar em detalhes, mas em princípio é uma ideia revolucionária e que é a base da relatividade geral. É uma teoria revolucionária e está correta. Além do mais, todas as experiências verificam a sua validade. A quinta dimensão faz parte muito do imaginário da literatura científica, mas na verdade, em física, entre as muitas teorias que existem N dimensões, existem teorias com 16 dimensões, existem teorias com 24 dimensões, existem teorias com 11 dimensões. Então, as teorias que envolvem 5 dimensões é apenas um subconjunto de um grande número de teorias que a física propõe para explicar todos os processos da física. Então é apenas digamos, um subconjunto de teorias que se serve da ideia de uma quinta dimensão. Cada físico, um olhar. Cada teoria, uma viagem. A astronomia não é a mais antiga das ciências por acaso. Faz parte do homem a curiosidade e a admiração por algo maior, distante e belo, como as estrelas. O firmamento é algo que tocamos com o olhar, mas muitas vezes apenas tateamos com o pensamento. As respostas da ciência são múltiplas e os argumentos da física cada vez melhor fundamentados. Mas chegaremos algum dia a uma verdade definitiva sobre a criação? Será mais prudente limitar o infinito ou reconhecer como ilimitado o mistério da vida? Talvez uma pessoa que não tem formação científica acredite que isso seja algo que transcenda a ciência. Não, continua sendo a ciência, continua sendo as leis de Newton, ou se for no caso microscópico, continua sendo os fenômenos, as interações quânticas típicas que interagem no sistema, só que a resposta desse sistema é muito mais rica e complexa, né? Mas ele continua sendo um sistema do nosso dia a dia, só que mais belo, talvez, e talvez mais motivante para ser estudado. Tanto a astronomia, a cosmologia, né? Ela está muito ligada às observações. E eu acho que a beleza inerente da estrutura do universo ser como é, independente de qualquer transcendência que possa dar para isso, eu acho que já é suficiente para
me deixar feliz com entender essa natureza e fazer ciência, que é o que me motiva, afinal de contas, no meu trabalho. Na verdade, nós não conhecemos quase nada do universo, né? Essa é a realidade. Professor, encerrando o nosso papo, uma pergunta que você tem hoje, como estudioso da astronomia, que você gostaria de ver respondida? Pois é, exatamente essa questão aí, né? Como é que surgiu o Big Bang, né? Essa é a grande pergunta que você faz hoje. Existiu algo antes do Big Bang? É uma hipótese da cosmologia moderna. O universo começou como uma explosão. Tudo que a gente conhece hoje começou com esse fenômeno chamado de Big Bang. Tá? Nessa teoria, com essas hipóteses, não pode se pensar em antes desse processo. Se você levar no microscópio e ver a estrutura microscópica mínima do gelo, você vai ver que ela forma cristais e existem mais de 20 tipos diferentes de cristais de gelo. Então, única pecinha de gelo pode ter uma estrutura interna muito diversa. Tá? Então, eu acho que isso, na minha opinião, é a beleza inerente que tem na natureza. A natureza é bela por si e eu, particularmente, não sinto necessidade, talvez seja essa palavra, de buscar algo que transcenda essa beleza inerente de me sentir dentro desse universo. A mecânica quântica, sem dúvida, explica o microcosmos, o comportamento das partículas entre si, a dualidade entre onda e partícula. Uma partícula pode se comportar como uma bolinha às vezes, mas às vezes pode se comportar como uma onda. Isso é uma coisa absolutamente revolucionária para o senso comum. E a mecânica quântica formulou isso corretamente. E essa teoria explica um monte de coisas do mundo microscópico. Em princípio, é a base teórica para entender como funciona o mundo microscópico.